Olá, o meu nome é Carolina e eu irei apresentar o trabalho intitulado Como efeito da crioterapia na funcionalidade e na amplitude de movimento em artroplastia de quadril, uma revisão sistemática. Esse estudo foi desenvolvido através do programa PIBIC UniOeste e os autores são Carolina Chiahara, Giovanna Bresciani, Maiara Beltrame e Gladson Bertolini. O estudo foi orientado pela professora Márcia Rosângela Busanello, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, CCBS. A artroplastia de quadril é um procedimento cirúrgico em que vai ocorrer a substituição de ossos e cartilagens desgastados por um material protético, como é demonstrado na imagem ao lado, e isso visa restabelecer a biomecânica articular e promover melhora da qualidade de vida do paciente. Entretanto, assim como em outros procedimentos cirúrgicos, algumas complicações pós-operatórias podem ocorrer, como a presença de dores localizadas e edemas. Nesses casos, alguns agentes físicos, como o frio, podem ser indicados, né? E nesse caso, a crioterapia é uma técnica capaz de combater o processo álgico e a inflamação, sendo, portanto, uma modalidade terapêutica no tratamento de lesões agudas de tecidos moles. Ali ao lado nós temos uma imagem de como seria a aplicação da crioterapia na artroplastia de quadril. Então, o objetivo inicial do estudo foi analisar sistematicamente o efeito da crioterapia na funcionalidade e amplitude de movimento em artroplastia de quadril. Entretanto, devido à ausência dos desfechos pré-determinados, foram selecionados novos desfechos, que foram redução da inflamação, uso de analgésicos e perda de sangue no pós-operatório de artroplastia de quadril. Então, para a elegibilidade dos estudos que seriam incluídos, foram utilizados critérios de inclusão e exclusão com base no acrônimo PICOS. Então, seria a população, que foram homens e mulheres submetidos à artroplastia de quadril, a intervenção, que foi a crioterapia, o comparador, que foram pessoas que não receberam tratamento ou receberam tratamento placebo simulado ou outra modalidade de fisioterapia. Os desfechos foram os marcadores inflamatórios, a perda de sangue no pós-operatório e o uso de medicamentos analgésicos. Já os desenhos de estudos que foram selecionados foram ensaios clínicos randomizados e não randomizados, estudos prospectivos e estudos de corte. E as fontes de informações utilizadas foram divididas em duas partes, então que são as indexadas na Web of Science, PubMed, Embase, Scopus e Lilacs, e a literatura cinzenta, que foi no Google Scholar, catálogo de teses e dissertações da CAPES, LiVivo e OpenGreen. E para esse estudo foram utilizados dois gerenciadores de referência, que foi o EndNote Web e o Ryan, para remoção de duplicadas de forma automática e manual. Então, na fase 1, foi realizada a leitura de títulos e resumos, e através dos critérios de elegibilidade, duas revisoras cegadas fizeram análise dos estudos, e no caso de conflito entre elas, uma terceira revisora faria a análise. Os estudos selecionados foram para a fase 2, em que foi feita a leitura dos artigos na íntegra, e assim como na fase 1, as duas revisoras cegadas fizeram análise dos artigos com base nos critérios de elegibilidade e também no caso de conflito foi feita análise por uma terceira revisora. O risco de viés, a qualidade individual dos estudos, foi realizado através da Newcastle Ottawa, ROB2 e ROBINS 1. Os principais dados coletados foram a característica do estudo, da população, análise estatística, desfechos e conclusão. E através das buscas nas bases de dados, foram encontrados 921 registros, e destes, após a triagem com base nos critérios de inclusão e exclusão, foram incluídos apenas 5 estudos nesta revisão sistemática. Então, nos estudos incluídos, foi observado que a crioterapia não demonstrou impacto significativo nos níveis da proteína C reativa. Em um estudo desenvolvido por Kang e colaboradores em 2014, foi observado que a crioterapia apresentou efeitos positivos na redução da proteína C reativa na artroplastia de joelho. Entretanto, é importante lembrar que a articulação do quadril é mais profunda e isso acaba dificultando o resfriamento adequado. Além disso, a ausência da mensuração da temperatura intraarticular, conforme observado por Tim Ponte em 2014, pode ter introduzido vieses nos estudos incluídos. Já em relação ao uso de analgésicos no pós-operatório, os resultados foram conflitantes.
Enquanto Klaver e colaboradores em 2019 demonstraram que a técnica promoveu efeitos positivos na redução do uso de analgésicos, Okoro e colaboradores demonstraram que não teve diferença estatística. Era esperado, então, que a técnica trouxesse resultados positivos, visto que o resfriamento textual diminuiria as taxas de edema e de produção de irritantes químicos, o que diminuiria a dor dos pacientes, fazendo com que eles precisassem de menos analgésicos. Entretanto, o Okoro demonstrou que não houve resultados positivos. Por fim, em relação à perda de sangue no pós-operatório de artroplastia de quadril, os resultados também foram conclusivos, em que Ligwater e Saito e seus colaboradores apresentaram efeitos positivos na redução de hemorragia com a crioterapia, enquanto Okoro e seus colaboradores, de maneira contrária, não encontraram diferenças estatísticas com a técnica. Então, isso traz a ideia de que possivelmente a falta de padronização ou possíveis vieses na metodologia, bem como a temperatura utilizada, em que o Okoro utilizou 15 graus Celsius, que foi uma temperatura bastante elevada em relação aos demais estudos, podem ter gerado esses conflitos nos resultados. Então, concluindo, a crioterapia não foi eficaz na redução dos marcadores inflamatórios. E os estudos apresentaram resultados controversos em relação ao uso de analgésicos e à perda de sangue no pós-operatório de artroplastia de quadril. A literatura disponível evidencia divergências nos métodos e protocolos empregados na intervenção. Assim, torna-se essencial a realização de novos estudos primários para a elucidação da eficácia da técnica nesses desfechos. Agradecimentos à Universidade Estadual do Oeste do Paraná.